Eu vou fazer uma breve apresentação do projeto e logo na sequência vou passar para o Leonardo apresentar os nossos convidados, tá? Vocês enxergam aqui a minha tela? Estamos enxergando. Certo. Então esse aqui é o nosso logotipo do nosso projeto, né? Que bom que nós podemos ter vocês juntos para a gente pensar esse projeto, para a gente conversar mais e principalmente para a gente dialogar e através desses diálogos aprender mais. Esse, então, é o nosso primeiro encontro, né, de vários que nós vamos ter ao longo do semestre. Ele é um projeto mais aberto, né, então a ideia é fazer encontros mais curtos, quinzenais ou até mesmo mensais, né, porque vai depender muito da agenda das pessoas, dos nossos convidados, né, que são professores da nossa instituição ou de outros campos do Instituto Federal Farroupilha, ou mesmo também de outras profissionais de outras instituições que vão estar contribuindo com o nosso projeto. Tá? Então, quais são os nossos objetivos com esse projeto? Então, primeiro, a gente quer possibilitar um espaço na nossa instituição para a gente debater, dialogar, refletir e também investigar as notícias falsas, o seu alcance e os impactos que essas notícias têm na nossa instituição e na nossa sociedade. Para isso, esse projeto está dividido em 3 momentos diferentes. Neste semestre, vai acontecer apenas o primeiro momento. O primeiro momento começa hoje, né, com esse nosso encontro. O que nós pretendemos, então, nesse primeiro momento? Nós pretendemos conhecer um pouco mais acerca do nosso objeto de estudo, que são as fake news, né? Então, primeiro, a gente, durante este semestre, a gente vai ter encontros para a gente conversar sobre isso, né? Conversar sobre as fake news, os seus impactos, né? Conhecer algumas fake news famosas que foram compartilhadas, né? Conhecer o mecanismo de funcionamento, como que é gerado, como que é transmitido, como que as pessoas podem ser, vamos dizer assim, de certa forma, muitas vezes manipuladas, né? E as fake news, enfim, a gente ouve muito essa palavra, né, constantemente em todos os meios onde a gente está, inclusive muito falada na mídia tradicional, nas televisões, né? Mas o nosso objetivo é estudar fake news relacionadas às ciências, né? Às diversas ciências, principalmente as ciências da natureza, né? Então, química, física, biologia e as suas sub-áreas também, tá? Então, além de possibilitar um espaço institucional para debates, reflexões, investigações, né? Aliás, o segundo momento, ele vai se dar a partir do próximo ano, se a gente reeditar esse projeto, onde a gente quer criar um grupo de estudo permanente, um grupo investigativo, que vai investigar, então, novas fake news que estão surgindo a todo momento, buscar confrontar essas notícias que podem ser distorcidas, exageradas ou totalmente falsas, né? Confrontar ela com a verdade, né? Com os fatos reais, né? E num terceiro momento, nós queremos que esse grupo possa agir, né, através da criação de um site, né, e através também da criação de um sistema de etiquetagem, né, etiquetas divertidas, né, bem-humoradas, para que a gente possa estar agindo nas redes sociais de uma forma educada, leve, né, cordial, mas assim crítica, né? Porque a gente percebe que o grande problema é que nós nos tornamos consumidores passivos de informações. A gente tem muitas informações o tempo inteiro, né, chegando até nós, e devido a diversas questões, a gente muitas vezes é levado a compartilhar essas informações. Normalmente elas têm um impacto emocional, elas mexem com o nosso emocional, né? São muito apelativas. Então, o objetivo é que a gente possa assumir uma postura mais crítica, uma postura mais questionadora, que é mais próxima da ciência, porque a ciência ela é crítica e ela é questionadora, né? E que a gente possa, de uma forma bem humorada,
convidar outras pessoas nas redes sociais a refletirem conosco sobre se aquilo que está sendo compartilhado é realmente verdade, né? Se aquilo é exagerado demais, se aquilo está num contexto diferente daquele que foi proposto, tá? Então, esse projeto se propõe a contribuir com o debate sobre as fake news e enriquecer as experiências formativas dos nossos estudantes, com os quais pretendemos, então, contribuir para o desenvolvimento de uma postura mais questionadora, tá? Vocês estão ouvindo um barulhinho que é a minha cachorrinha que resolveu latir aqui, certo? Vocês me desculpem aí. Então, o que seria um fake news, né? Então, fake news é uma palavra estrangeira, é um estrangeirismo, mas que, apesar disso, esse estrangeirismo ele é muito usado, né? Muito frequente, e a gente mesmo, no nosso dia a dia, fala fake news, né? Então, na língua inglesa, o seu significado é literalmente notícia falsa, tá? E segundo o dicionário online de língua portuguesa, o que é uma notícia falsa, então? Qualquer notícia, informação falsa ou mentirosa que é compartilhada como se fosse real e verdadeira. Divulgadas normalmente em contextos virtuais, especialmente em redes sociais, ou em aplicativos para compartilhamento de mensagens, né? Já o dicionário Collins, de língua inglesa, né, ele define fake news como uma informação falsa e, em alguns casos, também sensacionalista, apresentada como um fato, publicada e disseminada na internet, tá? Então, como surgem as fake news e como elas podem ser identificadas? Bem, eu gostaria de compartilhar com vocês 2 videozinhos aqui bem curtos, mas bem curtos mesmo. Esse tem 3 minutos, tá? E esse outro tem 2 minutos. Que podem nos ajudar, assim, a ter uma dimensão um pouco melhor da problemática que isso representa para nós hoje, tá? Esse aqui ele está em inglês, mas ele está legendado. Aqui está o nome do tradutor, do revisor, tá? Eu acho que vai ser possível vocês acompanhar bem. There's a quote usually attributed to the writer Mark Twain that goes, "A lie can travel halfway around the world while the truth is putting on its shoes." Funny thing about that, there's reason to doubt that Mark Twain ever said this at all, thus ironically proving the point. And today the quote, whoever said it, is truer than ever before. In previous decades, most media with global reach consisted of several major newspapers and networks which had the resources to gather information directly. Outlets like Reuters and the Associated Press that aggregate or re-report stories were relatively rare compared to today. The speed with which information spreads now has created the ideal conditions for a phenomenon known as circular reporting. This is when publication A publishes misinformation, publication B reprints it, and publication A then cites B as the source for the information. It's also considered a form of circular reporting when multiple publications report on the same initial piece of false information, which then appears to another author as having been verified by multiple sources. For instance, the 1998 publication of a single pseudoscientific paper arguing that routine vaccination of children causes autism inspired an entire anti-vaccination movement, despite the fact that the original paper has repeatedly been discredited by the scientific community. Deliberately unvaccinated children are now contracting contagious diseases that had been virtually eradicated in the United States, with some infections proving fatal. In a slightly less dire example, satirical articles that are formatted to resemble real ones can also be picked up by outlets not in on the joke. For example, a joke article in the reputable British Medical Journal entitled "Energy Expenditure in Adolescents Playing New Generation Computer Games" has been referenced in serious science publications over 400 times. User-generated content, such as wikis, are also a common contributor to circular reporting. As
as more writers come to rely on such pages for quick information, an unverified fact in a wiki page can make its way into a published article that may later be added as a citation for the very same wiki information, making it much harder to debunk. Recent advances in communication technology have had immeasurable benefits in breaking down the barriers between information and people. But our desire for quick answers may overpower the desire to be certain of their validity. And when this bias can be multiplied by billions of people around the world nearly instantaneously, more caution is in order. Avoiding sensationalist media, searching for criticisms of suspicious information, and tracing the original source of a report can help slow down a lie, giving the truth more time to put on its shoes. Não sei se vocês conseguiram ouvir, se o áudio ficou claro. Ficou sim, Samuel, deu para ver bem direitinho. Que bom, né? Então, o principal... Pode falar, professor Bruno. Não, deu para ver e ouvir bem tranquilo. Que bom. Eu achei esse vídeo muito interessante porque ele mostra um dos principais problemas que nós temos hoje no surgimento de notícias falsas, né? Que é quando, durante muito tempo, a gente teve, assim, pequenos grupos que tinham condições de buscar as informações ao redor do mundo, né, e compartilhar com empresas jornalísticas em outros países, né, que são as agências de notícias internacionais. Então, alguém mandava, né, um repórter lá para o Afeganistão, tinha uma época que essa pessoa viajava de navio, né, levava dias para chegar, acompanhava essa reportagem, mandava por cartas, se comunicava por cartas com a agência, né? Tudo era muito lento, tudo era muito devagar, né? Até que esse jornal conseguisse publicar o que estava acontecendo, né? Muitas vezes havia acontecido um terremoto, até isso ser publicado por um jornal no Brasil, por exemplo, isso levava 1, 2 meses. Com o passar do tempo, isso se tornou a ser mais rápido, né? E hoje em dia nós chegamos num ponto em que o compartilhamento das notícias ela é instantânea, né? Eu sempre lembro de 2 situações, como por exemplo, aquele tsunami que teve no Japão, né? E também o atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, que foram eventos transmitidos em tempo real pela internet, né? Ou seja, hoje em dia, a facilidade com que as pessoas podem produzir conteúdos e compartilhar eles via redes sociais, né, usando a internet, é muito rápida. Além disso, as pessoas podem ser autores, né, e produzir as notícias. Hoje em dia, tu não precisa mais depender de um jornal, de uma rede de televisões. Nós temos pessoas que têm blogs pessoais, né, e há uma diferença muito grande entre o que é notícia, né? O que é notícia e o que é um artigo de opinião, né? O que o vídeo está mostrando é que muitas vezes a pessoa compartilha a sua opinião, que a pessoa tem o direito de ter, né? Mas que essa opinião está diretamente relacionada com as visões pessoais, particulares que essa pessoa tem, né? E ela compartilha aquilo como se fosse verdade, e o maior perigo é quando alguém vai lá e usa isso como referência. Por exemplo, um aluno da licenciatura em Ciências Biológicas vai fazer um trabalho de conclusão de curso, uma pesquisa, e ele usa isso como referência, ou um aluno de uma licenciatura em Química, ou da Agronomia, ou de enfermagem, né? Estou dando exemplo porque nós temos alunos da licenciatura em Ciências Biológicas aqui, né? E daqui a pouco ele publica esse artigo num evento e uma outra pessoa, e isso está nos anais desse evento, uma outra pessoa vai lá e referencia, porque foi publicado nos anais, né? Então, por isso que nós temos sempre os revisores nos eventos científicos, a importância da revisão, né? E esse vídeo está mostrando a importância de você sempre conferir as fontes. Nesse sentido, eu quero mostrar um segundo videozinho, está em português, acho que é mais fácil aqui de entender, é da Deutsche Welle, que é uma empresa jornalística da Alemanha que tem uma subsidiária no Brasil, tá?
certeza que a notícia é verdadeira. Isso porque foi um amigo próximo que compartilhou com ele. É exatamente dessa forma que notícias falsas se espalham na rede. Um título polêmico chamando a atenção e likes de outros usuários dão a impressão de que as informações são verdadeiras. Guiados pela emoção, queremos compartilhar a notícia imediatamente. Mas Carlos não acredita que comer carne de porco em público seja proibido na União Europeia. O que aconteceu realmente? Primeiro de tudo, abra a notícia. Tanto o título quanto o conteúdo dizem a mesma coisa. Na verdade, o que aconteceu é que o sueco perseguiu as garotas no trem e mesmo quando elas se afastaram dele, ele as seguiu. Qual site postou uma matéria? Ele tem outros artigos de conteúdo questionável? Uma estratégia usada frequentemente para espalhar boatos é criar versões falsificadas de sites conhecidos. Às vezes, a diferença pode ser apenas uma ou outra letra no endereço do domínio. Detalhes como esse passam facilmente despercebidos. Uma notícia é provavelmente falsa quando ela é publicada por apenas uma fonte que ninguém conhece, mas a história da carne foi noticiada por diferentes veículos. Mesmo assim, quem os autores da matéria citam? Notícias que não indicam nenhuma fonte ou que possuem fontes anônimas são suspeitas. A matéria sobre a carne de porco foi citada por algum site sueco. Nem Marcos nem Carlos falam sueco. Porém, com ferramentas online é possível traduzir sites em outras línguas. A tradução não é perfeita, mas dá uma boa ideia do assunto. Aqui está. O homem não só seguiu as mulheres no trem, como ficou balançando carne de porco na frente delas e exigiu que elas comessem um pedaço. Para finalizar, ainda falou que odiava muçulmanos. A conclusão é que o sueco foi punido por ter ofendido as mulheres e pelo comportamento agressivo, não por causa da carne de porco. Mas por que, afinal de contas, alguém dissemina notícias falsas na rede? Para ganhar dinheiro. Alto número de cliques significa também mais acessos à publicidade. Com frequência, opiniões falsas aparecem na internet. O objetivo é que você também pense e haja de um determinado jeito. A desinformação é o instrumento favorito da manipulação. E você, já se deparou com notícias ou perfis falsos? Conte sua história aqui na DW. Então, pessoal, esses videozinhos aqui, achei bem interessantes, né? É para ajudar a gente a entender um pouquinho qual que é o mecanismo de funcionamento de uma fake news, né? Como que ela é produzida e levantar o questionamento de que há pessoas que ganham dinheiro mexendo com o emocional dos outros, né? Mas por que é tão importante, então, a gente se preocupar com isso? Por que é importante a gente conversar sobre fake news, né? Então, eu encontrei um artigo aqui publicado na revista Science, ó, eu coloquei a referência aqui, se vocês quiserem eu posso enviar esse link para vocês confirmar essa informação, tá? Vocês podem traduzir no Google Tradutor, né? Esse estudo, ele coloca que os autores desse estudo chegaram à conclusão de que a probabilidade de alguém transmitir uma notícia falsa é da ordem de 70%. Normalmente a notícia falsa ela é tão apelativa, ela é tão envolvente, ela diz tanto aquilo, ela envolve tanto aquilo que você acredita, que você defende, ela mexe com os teus ideais, né? Que ela te leva, né, a compartilhar isso, né? Essa mesma pesquisa aponta que no Reino Unido, apenas menos da metade da população lembra a fonte da notícia falsa compartilhada. Ou seja, a pessoa vê a notícia e ela não se preocupa em comprovar de onde que isso vem, se isso está publicado também em outros meios, né? Ela age no impulso de compartilhar e passar adiante essa informação, né? Uma porcentagem muito elevada. Da mesma forma, o Comitê de Gestor da Internet no Brasil, né, que publica esse relatório aqui, né, Kids Online Brasil, que é uma pesquisa sobre o uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil, que é um livro eletrônico, posso compartilhar com vocês o link, se vocês quiserem conferir também, tá? Essa pesquisa aponta que no Brasil, aproximadamente metade da população consome informações pelo WhatsApp, ou seja, metade da população hoje, a forma que elas têm de obter notícias, né, não é mais pela mídia tradicional como era uma época, né? Ou seja, jornais, revistas, televisão, rede de televisão, mas sim redes sociais, principalmente aplicativos de troca de mensagem como o WhatsApp.
E esse mesmo comitê gestor aponta, né, que 24,3 milhões de crianças e adolescentes usuários da internet no Brasil, que há esse número de crianças e adolescentes que usam a internet regularmente no Brasil, sendo que desses, 31% dos usuários que têm entre 11 e 17 anos relatam não saber distinguir se uma notícia encontrada poderia ser falsa ou não. É só para contribuir com isso, né? Quando a gente lançou o formulário de inscrição do nosso projeto, né? Nós perguntamos fizemos três perguntas para as pessoas, para os estudantes que se inscreveram, né? A primeira delas foi: você se sente seguro para distinguir uma informação falsa de uma verdadeira na internet? Aproximadamente 52%, né, 51,9%, apontou que às vezes, né? 11,1% não, né? E 37% apenas apontou que sim, né? E eu gostaria de dizer para vocês que eu já passei por essa experiência de compartilhar uma notícia falsa, né? E graças a Deus eu fui alertado por pessoas, porque eu acho que quando você é alertado, são pessoas que se importam contigo mesmo, né? Que querem que você cresça, né? Algumas pessoas se ofendem, mas eu acho que isso é positivo, porque te leva a crescer com isso, né? Eu tive tempo de excluir, mas assim, eu já tive essa experiência, porque, claro, a notícia dizia aquilo que eu, né? Mas isso aqui não é possível. Compartilhei, né? Sem conferir fonte, sem conferir se essa notícia estava publicada em outros meios também, né? Então, acredito que todas as pessoas estejam suscetíveis a isso, né? Então, você já compartilhou algo nas suas redes sociais que posteriormente ficou sabendo que era falso, né? 37% apontaram que sim, 63% que não, né? Ou seja, é um número elevado, 37%, é quase 40%, né? Mais que a terça parte, né? Você acredita que a divulgação científica possa contribuir para tornar a sociedade mais preparada para reconhecer uma notícia falsa? 92,6% acreditam que sim. Então, temos aqui, né, no nosso grupo, pessoas que, graças a Deus, acreditam no poder da educação, no poder da notícia verdadeira, né? Enfim. Então, algumas coisas a gente pode previamente deduzir, né? Que a transmissibilidade de uma notícia falsa está muito associada ao tom emocional que essa notícia assume, né? E daí vem a pergunta, que é a pergunta que nós queremos fazer para os nossos professores convidados, né? Do ponto de vista orgânico, né? O nosso cérebro ama fake news, né? Existe alguma predisposição, vamos dizer assim, biológica, química, bioquímica, para que leve as pessoas a compartilharem notícias falsas, né? Então, para isso, para nos auxiliar com essa pergunta, eu vou descompartilhar aqui. Espera aí. E daí eu vou pedir para o Leonardo, então, apresentar os nossos ilustres convidados, professor Inayara, professor Bruno. Novamente, muito obrigado, é um prazer tê-los aqui conosco, tá bom? E queremos ouvir o que vocês podem nos dizer sobre isso. Pedir para o Leonardo apresentá-los, tá, Leonardo? Boa noite a todos, então, eu me chamo Leonardo, eu sou bolsista do projeto, então, e vou apresentar, então, os nossos convidados de hoje, o professor Bruno Madaloso e a professora Inayara Rosa de Oliveira. Bom, o professor Bruno Madaloso, então, só vou comentar um pouquinho sobre a formação deles. O professor Bruno, então, ele é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Santa Maria. Ele também é mestre em Biodiversidade Animal, também pela UFSM, e doutor em Biodiversidade Animal pela UFSM. A prof. Inayara Rosa de Oliveira é graduada em Ciências Plenas pela Universidade do Noroeste do Rio Grande do Sul, a Unijuí,
ela é mestra em Biologia Molecular pela UNB e também doutora em Ciências da Saúde pela UNB. E é a nossa professora aqui do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Augusto. Então, só para comentar um pouquinho a respeito da formação dos convidados. Então, passo agora a palavra para os dois. Sintam-se à vontade. Obrigado. E aí, Profeína, como faremos? Eu começo, você começa? Sim, você... é de bom tom, né, que o convidado externo, né, ele possa, eu sempre respeito esta etiqueta. Vamos ver se nós vamos chegar a um denominador comum, né? Acho que sim, acho que vamos. Então, tá bom. Não, acho que tu começa, Bruno, e a gente Tá vai bom, fazendo Ina. os comentários. Sem problema. Então. Os alunos se sintam à vontade, né, para fazer as inferências que julgarem pertinentes. Certo. Bom, pessoal, boa tarde. Acho que é boa tarde ainda, agora que já escureceu. Então, boa tarde / boa noite. Então, a todos. Gente, é um prazer, assim, ó, imensurável estar, mesmo online, em contato com o pessoal do Instituto Federal Farroupilha, os que eu conheço mais, né, do Campus Santo Augusto. Então, é um prazer rever alguns colegas, é um prazer rever alguns alunos, estou com muitas saudades de todos. E agradeço o convite, né, nesse projeto tão legal, tão importante e necessário no mundo de hoje, né? Eu acho que muito legal mesmo, parabéns a quem teve a iniciativa desse projeto, que de fato é algo assim de brilhar os olhinhos, né? E parabenizo também os alunos que querem participar voluntariamente ou não, né, desse projeto. Então, de fato, é algo muito legal, muito, muito bom mesmo falar sobre isso, que é necessário. Bom, pessoal, então, eu pensei em algumas coisas aqui para compartilhar com vocês. Eu não sou, assim, um especialista em sistema nervoso, mas a minha abordagem vai ser de acordo com a minha caminhada. Então, eu vou tratar nós como animais, que é o que nós somos. E aí a minha abordagem vai em cima disso. Então, vocês vão ouvir eu falar um pouco de evolução, um pouco de tudo isso que envolve, né, essa questão. Então, gente, começando. Existe um conceito que a gente chama de raciocínio motivado ou viés de confirmação. Então, eu acho que a minha fala vai acabar tendo uma continuidade com o que o professor Samuel falou, tá? Por quê, gente? Assim, ó, esse processo, vamos chamar de raciocínio motivado, é um mecanismo de raciocínio pelo qual a gente acessa, analisa, avalia algumas informações, algumas discussões de forma enviesada. Porque a gente tem uma conclusão, às vezes, preferida, que tem a ver com a nossa identidade. Então, sim, respondendo ao que o Samuel ali começou, nós temos uma tendência, sim, de, querendo vocês ou não, porque é algo inato, de nós avaliarmos alguma informação em algum cenário ou algum assunto polêmico e colocar a nossa identidade ali no meio. Então, assim, é uma tendência inata que nós temos de ser assim. Isso começa, pessoal, lá na infância. Na infância a gente começa a ter essa tendência mais desenvolvida quando a gente está aprendendo a distinguir o que é a realidade, do que é fantasia. Então ali começa já nós sempre colocarmos a nossa identidade sempre no raciocínio, na avaliação de qualquer coisa. E assim, gente, isso tem um viés evolutivo também, porque isso de alguma forma lá no passado foi vantajoso para nós. Ter essa avaliação e sempre colocarmos como parte daquele cenário que nós estamos avaliando e analisando. Então, infelizmente ou felizmente, isso é uma tendência no nosso sistema, inclusive o sistema nervoso. Então, gente, eu gostaria de falar de 2 experimentos científicos. Me perdoem que eu não fiz uma apresentação, eu quis apenas falar, mas eu posso mandar os trabalhos científicos para quem tem interesse depois. Mas são 2 experimentos muito legais que é muito da área da psicologia. Olhem só, vou falar 2 deles. Um deles é o seguinte: alguns pesquisadores eles fizeram o quê? Eles pegaram o grupo 1 e o grupo 2 de pessoas. Esse grupo 1 e esse grupo 2, foram convidados a fazer um jogo de perguntas. E esses 2 grupos, eles iriam ver um vídeo de uma pessoa jogando esse jogo para eles aprenderem. O que foi? Olha só a manha que os pesquisadores tiveram ali.
O grupo 1 começou a ver lá a pessoa jogando e eles foram informados, né, o grupo 1, que aquele cara que estava no vídeo jogando seria a coleguinha deles depois no jogo, quando o grupo jogasse o jogo que eu estou falando. O grupo 2 foi falado o que para eles? Que aquele cara do vídeo, ele seria oponente. O que aconteceu? Uma informação que ficou oculta para os dois grupos era o seguinte: o cara que estava jogando, e era um jogo de perguntas e respostas sobre história, o cara era um especialista em história. Mas isso não foi falado para os grupos. O que aconteceu, gente, no final, né? Só para resumir. O grupo 1, que sabia que aquele cara seria coleguinha deles depois, ele pensou que eles concluíram? Que aquele cara era muito inteligente, meu Deus, ele respondeu todas as respostas certas, ele é um ícone, né? Nossa, como ele é um cara inteligente, com certeza é um especialista. O grupo 2, o que eles pensaram? Como o cara lá era oponente, eles falaram o seguinte: esse cara aí deu sorte. E esse cara aí deu sorte, essas perguntinhas, e até eu respondia, né? Nesse sentido. Então, o que aconteceu, gente? Os dois grupos analisaram o mesmo vídeo, igual, e eles tiveram conclusões totalmente diferentes sobre a mesma coisa. Só com a informação de que aquele cara lá seria colega ou oponente deles depois no jogo que eles jogariam. Então, o que aconteceu? Eles botaram o interesse ali no meio, a sua identidade. Esse cara vai ser meu colega depois, vamos enfatizar ele. Esse cara vai ser meu oponente depois, então vamos massacrá-lo. Enfim, esse é o experimento 1, que confirma, né, isso que eu falei para vocês, que a gente tem essa tendência. Outro experimento muito legal, a gente feito lá na década de 60, com uma gravação de um áudio. Gente, na década de 60 a gente tinha fitas, não tinha Spotify, não tinha nada, nem CD. Então, desculpem se algumas pessoas aqui não sabem o que é uma fita, tá? Mas o experimento foi feito com uma fita, tá? E qual foi o experimento? O narrador, eles escolheram lá um narrador para falar sobre o cigarro. Só que metade do áudio o narrador falava coisas a favor do cigarro. Na outra metade do áudio, coisas contra o cigarro. E olha a malandragem dos pesquisadores. Eles botaram um chiado no áudio. Daí, quando a pessoa escutava, ela tinha um chiado que atrapalhava. Mas eles botaram no toca-fita, que é o aparelho protótipo para ouvir som na década de 60, eles botaram um botãozinho para limpar o chiado. E eles tinham como saber o momento do áudio que a criatura lá apertou para o som ficar mais limpo. O que aconteceu? Num grupo de estudantes, tinha muitos fumantes, no outro não. Então, o que aconteceu? No grupo que não tinha fumantes, o pessoal apertava para sair o chiado na parte que falava contra o cigarro. O grupo 2, que tinha vários fumantes, eles apertavam para sair o chiado na parte em que falava a favor do cigarro. Se é que existe muitas coisas para falar a favor, né? Mas, enfim, aqui eu estou colocando a minha identidade já na questão. E, novamente, pessoal, as pessoas colocaram seu interesse para concluir ou para avaliar, né, se aquele narrador ele estava falando bem ou mal sobre o assunto. Então, isso é uma prova de que o que não interessa, eles deixaram o chiado lá, nem ouviram direito. O que interessava eles desligaram aquela poluição sonora para ouvir bem direitinho. Então, gente, falando sobre esses dois experimentos, dá para ver, né, esses experimentos que são bem legais, né, foram, assim, eu achei rapidamente aqui, mas são bem interessantes. Tem tudo a ver com fake news, porque coisa boa ver um textinho todo escrito, pronto lá no WhatsApp, exatamente de acordo com o que você pensa, né? Isso é uma tendência que a gente tem, gente, e nós temos que lutar contra isso. Esse é o problema. Então, o tiozão do churrasco, a vizinha lá de porta, que quando ele manda alguma coisa, geralmente tem o seu interesse ali para compartilhar aquele texto ou aquele vídeo. Então, gente, o problema disso é o quê? O tal do negacionismo, os assuntos polêmicos, tipo vacinação, vacinas, né? Sempre, pessoal, a gente foi vacinado. Meu Deus, né? Na minha época, quando eu era mais novo, e nem faz tanto tempo assim, tá? Eu vinha lá um cara da saúde com uma pistolinha e todo mundo ia ser vacinado, querendo ou não, faz a fila aí, entra e vai ser vacinado. E não tinha essa coisa, porque já é um fato científico, não adianta.
Outro assunto é mudanças climáticas. Já é comprovado, é um fato científico. Não tem, pelo menos até agora, todos os artigos científicos corroboraram que isso está acontecendo. Então, assim, o que acontece? Muita gente lê qualquer coisa e, às vezes, talvez por preguiça e porque é mais trabalhoso procurar fontes, procurar mais informações sobre aquele assunto, deixa passar, porque é de acordo com o seu interesse. Olha como a gente é egoísta, mesmo sem querer. Então, qual que é a sugestão aqui para quando a gente se lida com algo, por exemplo, o tiozão lá da esquina mandou no grupo do bairro um vídeo lá que fala uma coisa meio estranha. Você tem que pensar o quê, gente? Aquele tiozão da esquina, ele tem qualificação para falar sobre aquele assunto? Primeiro. Segundo, tem fontes sobre o que ele está falando? Fontes é primordial. Esse cara, ele é uma pessoa que admite quando está errado, né? Se você conhece a pessoa, ou ele é um cara que não aceita opiniões de ninguém? E outra coisa principal, ele tem alguma coisa por trás desse assunto que ele acaba ganhando alguma coisa compartilhando aquilo? Ele tem algum tipo de interesse, enfim, né? Pode ser vários assuntos para colocar aquele vídeo? Fica a dica, então, para a gente avaliar se isso é ou não uma fake news. Então, gente, por isso. Então, respondendo a pergunta, sim, o nosso cérebro, o sistema nervoso central, adora uma fake news quando essa fake news está de acordo com a identidade daquela pessoa. E a gente tem que lutar contra isso. E lembre-se, pessoal, vocês não vão conseguir ler minha camiseta, mas aqui está dizendo o seguinte: a ciência não está nem aí para sua opinião. Lhamento. Vai ter uma lhama, lhamento. Então, pensem nisso. Certo? Era isso que eu tinha para falar aí, pessoal, para vocês, e vamos conversando. Profina, espero que esteja de acordo com o que você vai falar. Sim, o viés de confirmação. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a parte mais neuro da história, né? É óbvio que eu também não fiz uma apresentação, até porque o objetivo do projeto é que seja uma conversa, embora científica, mas descontraída, informal, onde nós tenhamos a liberdade, né, de fazer as perguntas, enfim. Relembrando um pouquinho também da minha caminhada, eu tive um despertar da área da neurociência muito recente, né? Então, isso deve ter talvez menos de 10 anos, né? Esse interesse pela neurociência, que é a ciência que estuda, né, o comportamento do cérebro, enfim, o funcionamento do cérebro. Tem toda uma parte chata, né, que é a parte anatômica, que os alunos das ciências biológicas sabem, quem faz biologia, e tem parte X, Y, Z. Mas, aliado a isto, e também em função de ter sido professora de um curso de psicologia, onde eu ministrei a disciplina de genética, eu precisava entender um pouco mais a questão biológica, mas explicar isso para os alunos da psicologia, né? Então, eu fui para uma área que é a genética do comportamento, né? Então, que ela alia aí o conhecimento biológico, mas também associa a questão psicológica, enfim, do indivíduo. E, a partir daí, eu comecei, então, esse interesse, né, pela neurociência. Quando eu vim para o IFAR, eu tive a oportunidade de ministrar uma disciplina no curso de pós, onde eu trabalhei com os ciclos da vida, né? Então, os ciclos da vida, eles vão desde a nossa fase embrionária até a nossa velhice e morte. Mas como nós trabalhamos, né, especificamente com uma faixa etária, né, de seres humanos, que seriam os adolescentes, né? Então, você acaba concentrando um pouco o estudo do cérebro dos adolescentes, até para poder entendê-los e trabalhar com eles. E quando eu falo adolescentes, eu não estou falando exclusivamente dos alunos do ensino médio que nós temos. Nós também temos adolescentes na graduação, né? Na verdade, a fase de adolescência, a fase de maturação, na verdade, do nosso cérebro, ela é muito forte lá por volta dos nossos 14, 15 até os 17 anos, que é o ápice da adolescência,
né? Mas depois a gente continua essa fase de maturação cerebral até por volta dos 30 anos, né? Mais ou menos. Por que isso? O nosso cérebro, ele não pode se desenvolver ou não se desenvolveu totalmente durante a fase embrionária e a fase fetal, né? Então, isso quer dizer que a nossa cabeça continua crescendo ali, né? Então, o cérebro, para ele conseguir ficar dentro da caixa craniana, a caixa craniana não pode estar totalmente ossificada, né? Totalmente concluída, digamos assim, né? Então, por isso que esse processo de maturação cerebral ele vai até por volta lá dos 30 anos, né? Aonde você tem a ossificação completa, então, da caixa craniana, e o tamanho do cérebro é o que nós temos até o nosso envelhecimento. Lógico que ele vai entrar num processo, no envelhecimento, de perda, né, de massa, enfim, a gente vai envelhecer. Bom, mas durante a fase de adolescência, nós temos o ápice, né, da comunicação cerebral, que a gente chama de sinapses. Imaginem que na adolescência eu tenha, sei lá, 10 mil contatinhos, né? Na fase adulta, né, que é a fase lá por volta dos 25, 30, eu já tenho 5 mil contatinhos, né? E na minha fase que eu estou, né, na fase de meio século, eu tenho 100, né? E 100, assim, que são os the best of da minha vida. O que eu quero dizer com isso? Que o nosso cérebro, como ele é constituído de células neuronais, de neurônios, nós temos muitos neurônios se comunicando na fase da adolescência. Então, é uma loucura, tá? Por isso que quando nós estamos na adolescência, a gente tem algumas atitudes, né, do tipo pegar o carro do pai sem carteira, né, sair para as baladas, tomar porre, né, enfim, fazer 1001 coisa. Inclusive, né, passar fake news, porque a gente acha que aquilo ali é a coisa mais fantástica que tem, né? Mas por que a gente passa fake news, né, para as outras pessoas? Ou a gente acredita que aquilo é verdade? Porque lá na nossa infância, né, quando nós começamos aí a aumentar o número de contatinhos, o nosso papai e a nossa mamãe ensinaram algumas coisas importantes, ou pelo menos que eles julgavam ser importantes, do tipo, Papai Noel existe, né? Vive no Polo Norte, as Barbies são as bonecas mais bonitas que a gente vai encontrar, então você tem que ser quase que nem uma Barbie, né? Que mais? Que os meninos não podem chorar, né? Não podem chorar. Que as meninas sempre têm que ficar sentadinhas bonitinhas, de cabelo, né, arrumadinho, com um lacinho no cabelo. Entre outras coisas, né? Isto quer dizer o quê? Que os nossos pais, não todos, obviamente, mas eles contribuem muito para criar um mundo fantástico, de fantasia, um mundo onde tudo dá certo, tudo é maravilhoso, né? Nada dá errado. Por quê? Porque nós, seres humanos, quando nós somos pais, o que nós queremos? Nós queremos proteger os nossos filhotes. E quando a gente passa esse tipo de mensagem para os nossos filhotes, nós acreditamos que nós estamos protegendo eles. Então, isso significa que nós crescemos com ideias pré-formadas. Quando nós chegamos na fase de adolescência, nós temos conflitos, porque nós estamos passando por mudanças tanto neuronais, né? Porque aqueles contatinhos, ou seja, aqueles neurônios todos que estão ali loucamente se comunicando, eles vão começar a se organizar. Isso chama-se maturação cerebral, né? Por isso que dizem que a gente é meio sem juízo, né? Porque o juízo, na verdade, ele começa de trás para frente. Quando ele chega aqui na testa, que é o córtex pré-frontal, a gente já está com juízo, né? E aí a gente consegue caminhar melhor, digamos assim.
Mas até a fase dos 17 anos, a gente ainda está com esse processo de maturação, onde a gente está organizando os nossos contatos, as comunicações neuronais. E elas começam da parte de trás do cérebro para a parte frontal, né? Então, o que acontece? Na fase da adolescência, a gente conhece o mundo. E ali é um despertar, né, de algumas coisas que nós aprendemos na infância e que a gente começa a não acreditar e que a gente começa a questionar. O pai diz, você não vai sair à noite porque é perigoso. Mas por que é perigoso? Me explica por que é perigoso. Por que eu não posso? Né? Então, nós começamos a entrar num conflito que gera, né, uma dor psicológica, né, um conflito psicológico. Porque o teu pai disse uma coisa, né, lá na infância que você carregou até os teus 16, 17, e quando você está inserido no meio social, o professor te diz uma outra coisa, os teus amigos te dizem outra, né, enfim. E isso gera um desconforto. E aí nós temos essa história de que algumas, e óbvio que a mídia percebendo isto, né, ela usa de alguns artifícios, de algumas mensagens que na minha época eram mensagens subliminares, né? Que eram mensagens que vinham em propagandas ou em músicas, enfim, para induzir você a certos comportamentos, né, a certas atitudes. Então, quando a gente recebe uma fake news ou quando a gente entra em contato com ela, você fala, ai, que interessante, né? Porque aquilo gera uma diminuição da tua ansiedade, né? Da tua angústia, do teu medo, enfim, né? Por isso que o cérebro ele se sente muito bem administrando as notícias falsas. É como se fosse uma recompensa. Então, lá na adolescência, a gente tem uma tendência muito grande a fazer isso. Por quê? A fase já é dolorida, eu tenho que lidar com essa organização que a gente chama de maturação cerebral, né? Que é uma confusão, gera um desconforto no corpo todo, além das muitas substâncias químicas que eu produzo, né? Para me manter enquanto adolescente, né? Porque se a gente tem aí horas que a gente chora, tem horas que a gente está alegre, tem horas que a gente quer bater em alguém, tem horas que a gente quer comer muito, tem horas que a gente não quer comer, enfim. Mas tudo isso é o cérebro. E aí, mais associado ainda a essa questão de informações que chegam até nós, por que eu tenho que estudar matemática? Eu não quero estudar matemática, que saco esse negócio, que professor chato, por que eu tenho que levantar às 8 da manhã? Enfim. Então, isso vai gerando uma série de conflitos. E aí, o que a gente faz? A gente usa válvulas de escape. E essas válvulas de escape, muitas vezes, são, né, as notícias falsas que chegam até a gente. Do tipo, ai, se eu passar DNA vegetal no cabelo, eu vou ficar linda, que nem a Barbie. Né? Tipo, usar um shampoo com DNA vegetal. Ai, mas é porque a fulana de tal, a Juliana Paz, a atriz lá, ela fez o comercial e ela tá com o cabelo lindo. Ai, eu também quero. Aquilo é mentira, né? Desde quando o DNA vegetal vai fazer bem para o cabelo? Não vai fazer nada no cabelo, né? Então, são essas coisas que vão acontecendo. E aí, quando a gente descobre que Papai Noel não existe, meu Deus, aquilo é uma dor, né? Então, são todas essas informações que vão chegando, elas nos dão um certo alívio. É óbvio que é um alívio momentâneo. E aí, óbvio, aí vocês vão me perguntar, mas, prof, o que a gente tem que fazer, então? Nós, enquanto pais e futuros pais aí, né, que vocês estão, né, com potencial de serem futuros pais, né, pais, mães, enfim, nós precisamos ensinar os nossos filhotes, assim como os pais dos outros filhotes das outras espécies ensinam, né? Então, nós temos que parar um pouco com esse comportamento de superproteção. Não que nós não tenhamos que proteger, a gente tem que proteger a nossa prole porque ele está carregando o meu DNA e esse DNA vai ser multiplicado, né? Então, esse cuidado nós precisamos ter. E o que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos, sim, dar real para as nossas crianças, né? As fadinhas, elas não existem.
elas são bonitas, mas elas representam uma criação, né? Para os desenhos, então aquilo é algo ilusório, mas elas não existem, né? Elas são bonitas, mas elas não existem, tá? Papai Noel também ele não existe, infelizmente. Ele é lindo, né? Mas o papai e a mamãe, o vovô, enfim, também podem ser o Papai Noel. Essa figura representa o quê? Ela representa, né? Algo bonito, enfim, que aparece no Natal, blá, blá, blá. Mas, aos poucos, você tem que ir ensinando a criança de que existe uma realidade. Porque quando essa criança se tornar uma adolescente, ela vai... Na verdade, é um pouco antes ali, tem crianças que no final da infância, início de pré-adolescência, surtam, porque descobrem que o mundo é real. As pessoas trabalham, né? Que o leite da caixinha não vem lá do freezer do mercado, né? Ele vem da vaca real. Existe vaca, existe porco, né? Existe um planeta que é ameaçado, existe gente doida que está no poder, né? Enfim. Então, assim, a gente precisa ensinar aos nossos filhotes, e aí eu falo filhotes porque, generalizando, né, todos do meio animal, que existe uma realidade e que ela precisa ser enfrentada. Então, quando nós tivermos esse comportamento de superproteção, e o que a gente vem observando é que isso se agravou, né? Eu acredito que ali dos anos 60, 70 em diante, isso se agravou profundamente, que as pessoas elas acreditam mais nas fake news, né, nas notícias falsas, do que nós estamos falando, né, de real, de ciência, enfim, do dia a dia. Então, um exemplo clássico, né, um exemplo clássico que está ocorrendo agora. Vocês têm dimensão do que está acontecendo no Afeganistão? Vocês têm dimensão? Não, nós não temos dimensão. Por que nós não temos? Porque nós não passamos por isto. Porque nós nunca vivenciamos isto. E aí eu vou usar um exemplo meu. Eu fui adolescente na década de 80. Na década de 80, nós tínhamos duas potências mundiais que a qualquer momento elas poderiam iniciar a Terceira Guerra Mundial. Eu tinha medo de dormir. Eu tinha medo e eu sonhava o tempo todo que tinha um exército na rua com tanques, enfim. Porque aquilo ali chegava para a gente de uma forma assim tão ferrenha, né? Lógico que a gente não tinha internet, a gente só via as notícias pela televisão, e aquilo era real. Por que era real? Porque nós tínhamos jornalistas que eram correspondentes de guerra que estavam lá em loco, né? Agora as pessoas elas estão virtuais, então eu posso criar o universo que eu quiser. Por isso que a gente não pode dizer que tem dimensão do que está acontecendo no Afeganistão. A menos que eu tenha, né, contato com sites, com televisões confiáveis, com informações confiáveis. Então, sim, o cérebro ama fake news. E como resolver isto? Leitura, discussões, né? Vivenciar a realidade. Gente, eu acredito que vocês gostam muito deste mundo virtual, né? De trocas de mensagens, de contatos com pessoas do mundo inteiro. Mas lembrem-se que viver, né, em contato com o outro físico, de abraçar, de beijar, de conversar, de trocar ideias, enfim, de ler, de estudar, este é o mundo real. Então, sejam bem-vindos ao mundo real. Tá? Obrigada. A gente agradece muito os professores Bruno e Nayara, e eu quero abrir um espaço, se vocês gostariam de aproveitar os dois, fazer uma pergunta bem bombástica para eles. Eu estou começando a achar que Papai Noel é a primeira fake news que a gente enfrenta na vida. E Nayara, olha, eu sou pai, viu? Eu me senti muito enquadrado no que tu colocou aí. Tem que te dizer, vou ter que repensar algumas coisas aí, viu? Não sei. Acho que eu sou estilo meio super protetor. Tenho a impressão. Eu sou fake news escrita, porque eu sou Papai Noel todo Natal lá em casa para minha sobrinha.
Viu só? O próprio tá aí, ó. Eu amo Natal, então eu acho Papai Noel incrível. Assistia todos os filmes, mas infelizmente, né, fica só na fantasia. Mas essa questão... Ai, que legal, Amanda. Esta questão da superproteção, ela é inerente, né? Ela é inerente ao pai e à mãe. E quando você não faz isso, eu acredito que você se sinta culpado, né? Gera-se uma culpa, mas nós precisamos aprender a lidar com isso, né? Principalmente os pais que trabalham fora, a culpa é ainda maior, né? Porque você deixa o teu filhote, para poder ir trabalhar. Então, a gente precisa reavaliar isso. O que nós estamos enfrentando hoje não é algo que surgiu ontem, né? Ontem. Não, isso é consequência do nosso comportamento enquanto espécie humana. Se nós avaliarmos a criação dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos pais, nós vamos começar a perceber isso. Esse meu posicionamento, essa forma que eu tenho como lidar com as coisas, isso é decorrente do tipo de educação que eu tive. Então, assim, não que eu não sinta falta, eu sinto falta, eu acho que a gente é carente por natureza. Eu gostaria, talvez, de ter sido um pouco mais super protegido, mas isso não aconteceu. Então, assim, o ser humano que eu sou hoje é decorrente de uma educação que eu tive. E eu acredito que, assim como os filhos, os nossos alunos, a gente tem esta responsabilidade. E tirar a culpa de cena, tá? A culpa vai existir. É que nem quando a mãe desmama o filhote. Pela mãe, ela ficaria amamentando a criatura até adulto quase, né? Porque eu nunca vi que gosta daquelas criaturas penduradas nas tetas. Só que a gente tem que dar um limite. É o cordão umbilical, né? Corta-se, acabou. Não é somente o corte do cordão umbilical na hora do nascimento, é nas outras fases da vida também. Isso nos torna melhores. Alguém gostaria de fazer uma pergunta para os professores? Temos aí várias carinhas muito espertas. E vale a pena também, né, Ina, falar um pouco que às vezes, tá, fake news às vezes ela é um textinho no WhatsApp, mas às vezes tem uma pessoa super entusiasmada e motivada e feliz falando uma coisa, e isso faz toda a diferença também para que aquela informação entre aqui e a gente aceite mais ela, ainda mais se está de acordo com o que eu penso, né? Então, pessoas, isso historicamente já aconteceu. O próprio Hitler era assim, né? Ele tinha um discurso inflamado, né? E o que ele falava, muitas pessoas pensavam como ele, mesmo não deixando claro. E isso acabou, né? Hoje a gente pensa, meu Deus, como que aquilo ali aconteceu, né? Talvez por isso, né? Talvez por essa questão de uma pessoa que é entusiasmada falando que eu quero ouvir. Deu no que deu, né? Mas, Bruno, isso faz parte também do processo do desenvolvimento humano, né? Está dentro dos ciclos da vida. Nós, seres humanos, quando estamos na fase da adolescência, nós necessitamos ter líderes, né? Líderes e mentores. Então, assim, tem pessoas que se tornam mentores justamente por terem essa questão da liderança inerente, né? Quando nós somos adolescentes, quem são os nossos, e são os ídolos, né? Quem são os nossos ídolos? Ou é o nosso pai, a nossa mãe, né? Que estão mais próximos, se não forem eles, os avós, tios, padrinhos, enfim, mas também a gente extravasa isso para o mundo externo. Um cantor de rock, um ator de cinema, um personagem de, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Hoje em dia são os youtubers, né? Exatamente, exatamente. E que grande parte deles, né, eu quero acreditar que sejam pessoas do bem, mas tem uma parte ali que não dá, né? Mas assim, por que é importante você ter uma figura de referência? Porque você precisa se estruturar, né? Enquanto você vai sair da adolescência e você vai entrar na fase adulta, então você precisa ter um exemplo, né, para poder seguir. Quando você não tem este exemplo, é como se você navegasse num mar aberto, onde você não tem dimensão, né, do que fazer, né? Vai acontecer alguma coisa, eu não sei aonde me segurar.
Então, quando eu tenho a referência, o pai, a mãe, o professor, né? Por isso nós, enquanto professores, temos essa importância grande, e é uma responsabilidade muito grande, né? Quando os alunos eles se agarram a nós e dizem, eu quero ser como você. Então, a gente reflete para eles, né? Pessoas que são confiáveis, pessoas que têm uma personalidade estruturada, enfim. E aí entra essa questão que o Bruno colocou. O Hitler era um líder, né? Mas líder é uma coisa ruim? Não, não é uma coisa ruim. Depende como ele vai conduzir as suas ações. E aquele pensamento dele foi tão disseminado porque muitos, né, precisavam de um líder para os conduzir. E aí, óbvio que a primeira coisa é você concordar com as ideias daquela pessoa, né? Com a ideologia daquela pessoa. Por isso que quando a gente vai assistir uma aula, por que a gente assiste uma aula eu adoro a aula daquele professor? Porque você gosta das ideias que ele traz. Isso vem de encontro àquilo que você provavelmente já tem construído, né? Que você teve lá na sua infância. Não necessariamente aquele comportamento é algo legal, né? Daqui a pouco aquele professor ele começa, né, disseminar mensagens, isso eu vou usar nós como exemplo, mas disseminar mensagens que são mensagens que não são legais, né? Que vão acabar alienando os teus alunos. Então, por isso nós, enquanto professores, temos o objetivo de, eu sempre digo, a opinião da Inayara é uma. A opinião da professora Inayara, ela está diretamente relacionada ao que a ciência diz. A fatos, né? A premissas que realmente são verdadeiras. Então, este cuidado nós temos que ter. E aí, óbvio que a gente, em casa, a educação a gente recebe em casa. Por isso é muito importante que nós, enquanto pais, mães, enfim, nós tenhamos essa consciência do que vai ser transmitido aos filhos. Né? Este cuidado é necessário. Que, caso contrário, né, a gente acaba jogando para o mundo essas crianças, esses adolescentes, e eles têm que sobreviver de alguma forma. Principalmente porque eles têm que aliviar aquela dor, né, que eles têm decorrente da parte biológica da história e decorrente, né, dessa organização psiconeural que está acontecendo. Hitler, eu já li muito sobre a Segunda Guerra Mundial, foi uma temática que sempre me interessou muito, né, desde guri novo, né. E interessante como que Hitler era um líder, né? Mas a população alemã se encontrava abalada, né? Então, com raiva, né? Muita raiva, numa série de questões. Então, na verdade, Hitler canalizou essa raiva da população com a liderança dele para um sentido, né? Para uma parte da população que era minoria na época, né? E que tinha alguns representantes como grandes banqueiros, né? No caso, os judeus, algumas famílias de judeus eram grandes banqueiros, já vinha da Idade Média isso, né? Foram eles que criaram o sistema bancário, né? Então, Hitler, na verdade, usou um sentimento, né? Ele inflamava a população, mas ele conseguiu isso porque já tinha uma coisa ali, né? Na verdade, de certa forma, ele falava que as pessoas queriam talvez ouvir, né? Não sei, né? E aí que as pessoas entraram nessa, né? Não foi usada a razão, na verdade, eu acho que o cérebro, não sei, a razão ficou de lado, foi aquela coisa mais inata, mais, não sei como é que Na se verdade, diz isso. se utiliza a razão, Samuel. A racionalização é justamente está vinculada a essa questão do viés de confirmação. Então, assim, aquilo que ele colocava vinha de encontro ao que algumas pessoas pensavam. Né? Então, vamos supor que eu fosse uma seguidora. Então, aquilo que ele falava, né? Que legal! Então, isso reafirma, né, o que foi transmitido para mim na minha infância. Então, alguns conceitos, algumas ideias, enfim, né? Que num primeiro momento pode não estar explícito ali, mas a gente tem isso impresso lá nas nossas conexões nervosas, entende? Então, exatamente é o que acontece com as fake news.
vem de encontro a alguma coisa que me agrada, né? Tem um trabalho que saiu, acho que numa reportagem na BBC, que foi feita com um psiquiatra. Ele diz que as fake news elas são como drogas, né? Você experimenta uma vez e aquilo te dá uma sensação, né? E aí você vai experimentando e quando vê, você já está ali completamente viciado, né? É mais ou menos isso. Porque aquilo alivia o medo e a angústia que a gente tem da vida real. Lógico que se nós fôssemos conversar aqui mais, nós entraríamos na parte do processo evolutivo, né? Daí a gente tem que fazer uma busca toda, né? De como que o nosso cérebro foi se modificando para a gente poder lidar com o contexto de vida que nós temos, o contexto de vida enquanto espécie. Né? Mas a gente racionaliza. Os adolescentes, eles racionalizam, né, quando eles têm contato com as fake news. Por quê? Porque eles percebem que aquilo ali faz bem, né? Aquilo alivia um pouco, por exemplo, eu tenho uma prova de matemática amanhã. Mas antes eu vou dar uma olhadinha na rede para ver o que está acontecendo. Entende? É mais ou menos assim. E sem falar que o adolescente, por histórico, tem uma arrogância em si, que acha que sabe de tudo, que acha que, por exemplo, agora, né, que crescem mais ligados às redes, que tem mais facilidade para mexer na internet, por assim dizer, se julgam um pouquinho superiores ou então melhores que as pessoas mais velhas que não sabem, né, e desprezam muitas vezes o conhecimento que essas pessoas têm. Por se achar. Isso, Dani, mas isso é decorrente da imaturidade cerebral. Isso não é algo. Todos os adolescentes eles têm um comportamento que se sobressai. Alguns mais tímidos, outros, né, mais voadinhos, outros que realmente se colocam em situações de prepotência, de arrogância, enfim. Mas isso é inerente ao cérebro deles. No momento que aqueles 10 milhões de contatinhos, né? À medida que aquilo vai se organizando, passa-se 2, 3 anos, ele olha, meu Deus, como eu pude fazer isso, né? Como eu pude fazer? Mas é a maturidade, né? Só que nós que somos adultos, né? Que somos os tutores, digamos assim, nós temos que trabalhar isto já desde a infância, né? Para que quando o menino chegar na adolescência, ele consiga refletir sobre aquilo que ele está sentindo, tá? Para que ele não navegue sozinho. E o que acontece muito é isso. Os adolescentes, eles navegam sozinhos, os pais não estão ali para dar aquele suporte. Às vezes, justamente por não terem esse preparo, né? Porque o que acontece hoje os filhos, me parece que eles não há uma organização, né, para você ter filhos, né? A grande maioria da população brasileira ela está inchada justamente porque os filhos eles não foram planejados, né? Então, o planejamento familiar ele é extremamente importante hoje porque você tem que ter a consciência, você vai ter estrutura para ter filhos, não é? Nós não vivemos mais a época dos nossos avós que tinham. A minha avó, por exemplo, teve 8 filhos, ficou viúva aos 37 anos e teve que cuidar dos 8 filhos. Né? E nem por isso, né, eles saíram fora da linha, digamos assim. Né? Todos eles tiveram uma estrutura. Mas é importante que nós tenhamos essa noção, né, e principalmente vocês que são da licenciatura, né, de ter essa ideia de que eu preciso dar este suporte para estas crianças e para esses adolescentes. Que aquilo ali que eles estão passando, isso faz parte do processo biológico. Tem como se trabalhar isso. Né? Lógico que de vez em quando a gente tem vontade de dar umas varadas, né, numas criaturas, né? Mas é importante a gente ter esse entendimento. Então, por isso, mais uma vez eu digo, pais, mães precisam, né, primeiro se conhecer para depois poder ajudar os filhos, né, para poder criar os filhos melhores. Mas essa coisa que você colocou é em função da imaturidade neural. Tá? Mas eu, como mãe de adolescente, né, meu filho tem 15 anos, eu nunca procurei ele desde agora, desde o trabalho, já ensinar, procurar nas fontes corretas
Não simplesmente jogar no Google e Tá baixinho o teu áudio, Ali. Eu, como mãe de adolescente, né, procurei ensinar agora o João, tipo, desde procurar no Google os trabalhos, a ensinar as fontes corretas, as fontes certas, né? Até mesmo nisso, para ajudar eles a não cair nas fake news, né? Muito bem, pessoal. Mais alguém gostaria de contribuir? Vocês viram que a lista de presença, o Leonardo compartilhou o link, vocês podem preencher ali e vai automaticamente a presença de vocês. Eu acho que tem vários que têm aula logo agora, não sei se a professora Inayara também não tem, professora Inayara, não sei. Sim, meu bem, não me pergunte o que eu não tenho. Eu tenho aula, sim, tenho daqui a pouco, aliás, com a turma da Dani até. Então, eu quero agradecer novamente muito, professor Bruno, professora Inayara, muito obrigado, viu? Foi muito bom ouvi-los, acho que foi de muita aprendizagem, né? E gostaríamos de no futuro contar com vocês de novo, se você, né? Eu sei que vocês, a vida é meio corrida, né? É difícil, mas assim, vamos tentar achar um novo momento para a gente bater uma conversa legal, assim, que eu acho que isso é um momento muito rico de aprendizagem, né? Eu me considero tendo aprendido muito mesmo, né? Espero que os alunos também tenham. E é isso que a gente quer, né?